Olá pessoal, hoje é sexta-feira, já nem sei porque digo essas coisas, né, tipo dia da semana, porque no final das contas, em vida de quarentena, o dia da semana parece que já não importa mais, né, tudo parece ser tudo muito igual. Mas de qualquer maneira estamos aqui para dar continuidade a esse nosso projeto, não é, e tentar aqui discutir questões associadas à instituição escola de uma maneira geral. Na quarta-feira, no último vídeo, nós terminamos fazendo uma promessa de que hoje nós discutiríamos problemas associados à ideia das reformas curriculares, dos projetos do governo, projetos de Estado e que estão tentando buscar um caminho novo, não é? Já há décadas, não é? Tentando buscar um caminho novo para a escola brasileira. E, no geral, essas coisas parecem que não funcionam lá muito bem. O último deles, de grande porte, é a Base Nacional Comum Curricular, e nós vamos nos debruçar um pouco sobre isso. Por outro lado, recebemos aqui uma série de questionamentos, um deles da nossa entrevistada da próxima terça-feira, que é a professora Ângela Catuta. Ângela nos ha levantado uma série de dilemas associados aí a esta conjuntura de coronavírus, montes e montes e montes de professores, cada um nas suas casas, e mais não sei quantos milhões de alunos também sem sair de casa, e uma certa determinação de Estado de que esses professores façam aí alguns exercícios, digamos assim, de educação à distância, e ela me pediu encarecidamente que eu falasse alguma coisa sobre isso. Vou tentar mesclar aqui um pouco essas duas discussões, não sei se vai ser possível, mas de qualquer maneira acho que essa questão da conjuntura do coronavírus é uma coisa bastante mais emergente, não é? Do ponto de vista da necessidade dos professores, do que uma grande discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então vamos nos centrar ao questionamento que nos foi feito pela Ângela Catuta, e assim a gente já vai se aproximando um pouco também da entrevista que ela nos concedeu e que vai para o ar aí na próxima terça-feira, não é? A questão é, num primeiro momento eu já levantei assim uma série de preocupações com relação a este processo generalizado, não é, que se chama educação à distância. Mais ou menos tentei associar aí essa discussão com o problema da necessidade, não é, que as pessoas têm do ponto de vista da construção do conhecimento, do ponto de vista da construção da cultura, das culturas, das identidades, que é a relação interpessoal. O fato de que se apropriar de um novo conhecimento esteja ou deve estar também associado a que esse conhecimento carregue valores, ideologias, processos, mistificações, meias-verdades, verdades inteiras, não importa muito, mas que seja um processo coletivo onde a gente, digamos, se auto-justifica, faz perguntas, cria dúvidas e vai em busca então de ferramentas, em busca de respostas. E depois, quando conseguimos, podemos inclusive, digamos assim, deixar públicas as respostas que nós conquistamos. Assim é com todos os campos do conhecimento, não há muita variação com relação a essa generalidade. O importante é que, de alguma maneira, a escola feita à base de educação à distância, ela tem o conteúdo, mas ela não tem a relação interpessoal. Nesse sentido, então, há uma escola pela metade. Não importa aí se a escola feita pelo computador ou que esteja disponível aí nas redes sociais e tudo mais, que ela tenha a completude, digamos assim, dos conteúdos com os quais nós devemos nos relacionar. O grande dilema é que, no contexto desses conteúdos, existe aí um problema extremamente grave, que é o problema da construção discursiva que está associado às relações interpessoais, às relações
coletivas, a essas possibilidades todas. Um de nossos companheiros aí de jornada, não é, chegou a levantar, inclusive, o dilema que está colocado para a escola de que, bom, quando nós terminamos os nossos cursos, que nós recebemos os nossos diplomas, não estamos preparados, na verdade, para enfrentar a sociedade tal qual ela se apresenta para nós. É claro que não. Assim, a escola não é o trabalho no seu sentido direto, a escola não é a relação social em todas as suas facetas, não é? A escola tem uma função social muito definida e que aqui nós já reproduzimos isso, já falamos isso muitas vezes, que é essa relação entre a escala da família e a escala, digamos, dos pequenos grupos e a escala planetária, a escala da humanidade. Eu gostaria então de colocar algumas questões para os professores que estão aí tentando, dando, sei lá, cabeçadas para produzir aulas ou videoaulas que sejam qualitativamente importantes para os seus alunos. A primeira delas é o seguinte: não se preocupe com a qualidade do vídeo, com a qualidade da gravação, com a qualidade do som, ok? Um dia, e conforme os dias forem passando e as coisas forem acontecendo, a gente vai aprendendo mais ou menos como essas coisas se fazem, mas não somos e não seremos um estúdio de cinema, um estúdio de televisão e muito menos profissionais na produção de videoaulas, ou seja lá o que for. A grande questão é que nós precisamos fazer uma pergunta que não está associada à técnica. Ela está associada ao nosso papel como professor, que é basicamente a seguinte: o que é que no final das contas eu quero ensinar mesmo? Assim, por que eu quero ensinar isso para o meu aluno? E aí eu já vou colocar assim como pressuposto o seguinte: a resposta a essa pergunta, num primeiro momento, em nada tem a ver com o conteúdo que vai fazer parte da minha aula. O conteúdo, ele carrega consigo a estrutura lógica, o pensamento, a história da construção de um conhecimento. E é justamente essa história, essa construção do conhecimento, associada a um conjunto de conteúdos que por milhares de anos a humanidade foi construindo, é que, digamos, fazem a base, fazem o recheio, aquilo que de alguma maneira faz parte da nossa aula. Mas o que é que nós queremos ensinar no final das contas? E aqui eu vou dar alguns exemplos bastante simplórios, digamos assim, porque não temos tempo para grandes divagações. Assim como naquele outro vídeo que eu estava falando da professora lá do Amapá, que me perguntava se ela deveria ensinar a escrever navio ou coisas parecidas com isso, e nesse sentido eu respondi assim: bom, a escolha não está associada ao conteúdo, está associada ao que você quer ensinar. E nesse sentido, então, eu gostaria de retomar essa discussão. O que é que você quer ensinar? Digamos que nós estamos falando entre nós aqui com professores de matemática, de química, física, biologia, geografia, não importa muito a disciplina. O que importa é que eu tenha na minha, digamos assim, como foco, não é? de observação, de intervenção, um conjunto de estudantes com 10 anos de idade. E a esse conjunto de estudantes, de uma maneira ou de outra, estamos todos envolvidos com o processo de que eles devem se apropriar necessariamente da ideia de que existe um determinado fenômeno, que este fenômeno deve ser observável, e que ao se observar este fenômeno eu devo chegar à construção de um conceito. Então, se eu sou professor de geografia, por exemplo, e este ensino da geografia envolve justamente esta preocupação, que é a observação de um fenômeno e a construção de um conceito, as minhas aulas, sejam na sala de aula ou seja numa videoaula, ela deve ter por objetivo que a observação, então, digamos, e a identificação das direções,
dos pontos cardeais, colaterais e coisas desse gênero, estão diretamente associados à possibilidade de observar o aparente movimento do Sol, e a partir do momento em que os meses vão passando e o Sol vai mudando, né, o seu movimento e se deslocando em relação ao horizonte, eu posso então identificar onde é e como é que eu chego à ideia de leste-oeste, norte-sul e assim sucessivamente. Não está de maneira nenhuma associado a simplesmente eu ter um conceito pronto, uma proposição pronta, que se eu levantar o braço para o nascer do Sol, eu tenho necessariamente todas as outras posições, né, da rosa dos ventos, porque no final das contas, dependendo de eu levantar esse meu braço no mês de abril, no mês de maio, no mês de dezembro ou no mês de outubro, eu terei então um leste numa posição diferente, e o leste não fica numa posição diferente a cada dia, né? O que muda de posição a cada dia é justamente o lugar onde o Sol nasce. Então, é justamente esta questão, a necessidade de observar, sistematizar a observação e chegar a uma conclusão que me permite, então, ensinar o como que eu ensino meus alunos uma equação de primeiro grau, porque que, afinal de contas, A mais B é igual a C, logo C menos B é igual a A. O que é que isto significa? Por que que eu lancei pela janela os números e agora só tenho um monte de letras que não significam quantidade especificamente nenhuma? Ou porque que uma determinada frase, quando é que eu chego à conclusão, a partir do momento em que eu vou descrever os meus próprios atos, que determinados verbos exigem um objeto direto ou um objeto indireto, ou são bitransitivos, ou seja lá o que for. De alguma maneira, a grande questão dessas estruturas, essas construções lógicas, elas devem estar relacionadas a um processo bastante amplo de sensações, de relações, de observações, né, dos fenômenos do mundo no plano da linguagem ou no plano do movimento de rotação da Terra e de translação, para que eu possa então levar o meu aluno a construir um conceito. Porque o objetivo não é que ele aprenda como um gramático o que são frases com objeto direto ou com objeto indireto ou com os dois ao mesmo tempo, ou o que é uma equação para chegar à ideia de inequação, ou seja lá o que for, ou então os elementos básicos da astronomia. A grande questão e o grande fundamento que está nisso é a necessidade de observar o mundo e construir um discurso que é diferente dos alunos que vieram lá do primeiro, segundo, terceiro ano da escola fundamental, onde a ideia, para além de construir um simples discurso, ou, digamos assim, de construir um conceito, a ideia é conquistar a possibilidade de uma descrição, a ideia de olhar o mundo e dizer o que vê do mundo, com que palavras uso para dizer às pessoas o que eu vejo do mundo. E em que momento eu chego a esse mundo e começo então um processo de qualificá-lo, de me apropriar dos adjetivos que dizem que coisas são boas ou más, grandes ou pequenas, ou seja lá o que for. O que é completamente diferente daquilo que eu estou, digamos assim, tentando orientar os meus alunos lá do ensino médio, né? Porque, na verdade, no ensino médio eu preciso ter um conceito, preciso testar esse conceito e ver se esse conceito merece ou não uma reforma. Bom, já passamos desmesuradamente do nosso tempo. Queria agradecer profundamente mais uma vez, né, a paciência de vocês, o interesse por esse tipo de trabalho, e aguardando a todos na próxima segunda-feira, onde nós vamos já mais ou menos voltar a esta questão das reformas, a questão das reformas curriculares, suas dificuldades, seus objetivos, seus interesses e assim por diante. Um abraço a todos e até a próxima.